Irmãos, graça e paz. Hoje nós estamos aqui com o pastor Roberto, pastor Anderson, pastor Everton. Nós queríamos falar hoje sobre um tema, inconstância. É algo que Deus tem gerado em nosso coração e gostaríamos falando já, lendo um texto em Tiago, capítulo 1, versículo 8, que é bem conhecido, que diz assim: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Então, em Efésios capítulo 5, versículo 14, tem um texto também que diz: desperta tu que dormes. São duas passagens pontuais daquilo que nós gostaríamos de compartilhar com você nesse dia. Por que a inconstância, né? A inconstância. O que é o oposto, ou seja, o que é o não ser inconstante? Não ser inconstante é ser constante. Ou poderíamos trocar essa palavra por perseverantes. Pessoas que permanecem firme no propósito, firme naquilo que foi designado a fazer, naquilo que Deus colocou, né, no coração para fazer. Por que nós falamos disso, da inconstância nos dias de hoje? Você na sua casa, talvez isso não aconteça com você, ou talvez aconteça, de você sempre estar no culto, ou ouvir uma mensagem, uma pregação, ou levantar pela manhã e dizer: hoje vai, hoje o negócio vai, hoje eu vou começar a fazer, hoje eu vou começar a buscar Deus, hoje eu vou começar a orar, hoje eu vou começar a ler a Bíblia, hoje eu vou começar a ser mais firme com Deus. Talvez você passou por isso ainda essa semana, você falou dessa forma, ou você pensou, mas o fato é que você sempre começou, mas nunca deu continuidade naquilo. E a passagem que nós lemos aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 8, diz que o homem inconstante, que o homem de coração dobre, né, ou de duplo ânimo, tem algumas passagens que fala, ele é inconstante em todos os seus caminhos. Então existe uma competição dentro de nós, né? Existe algo dentro de nós que nos leva nessa trajetória de inconstantes. E a palavra que nos mantém firmes seria perseverantes ou constantes. Eu queria deixar um pouco pastor Roberto, pastor Everton, pastor Anderson falar um pouquinho, para nós ir construindo algo de que nós queremos liberar para você nesse dia. Pastor Roberto. Graça e paz, ao paz Senhor para alguns, né? Amém. Inconstância diz de facilidade de mudar de opinião, né? E hoje a gente, como o pastor estava falando, muitas das vezes nós acordamos ou nós determinamos algo que nós vamos fazer na vida, tanto na vida espiritual como na vida humana, terrena nossa. Nós decidimos, às vezes nós acordamos, nós planejamos algo, uma decisão, uma opinião formada sobre aquele dia, sobre algo que nós iríamos fazer, mas na primeira hora do dia nós já mudamos a opinião. O nosso outro homem fala dentro de nós e nós começamos a já mudar as atitudes, porque quando nós temos uma opinião formada, isso é meio que automático, a gente já tem as atitudes que nós vamos tomar para chegar até aquela opinião, a conclusão daquela opinião. Se eu tenho algo para arrumar durante o dia na minha casa, ou no meu serviço, ou o que eu vou fazer, eu tenho uma opinião, então eu sei que eu tenho que fazer isso.
Senão eu não vou conseguir concluir aquilo que eu tinha formado na minha cabeça, na minha mente e tal. E talvez na primeira hora do dia nós idealizamos isso na nossa mente, nós colocamos isso para dentro, mas a hora de colocar a prática, a hora de fundamentar isso, a hora de bater o martelo, vamos brincar, a gente arrega, né? E com o Senhor também não é diferente. E eu vejo que inconstância fala muito de caráter, né? A pessoa normalmente, vou falar aqui um pouco bastante sobre terreno, né? Na questão terrena, normalmente a pessoa que tem um duplo caráter, pessoa que não é firmada com a tua opinião, que não honra a palavra, que não caminha nesse sentido, normalmente a parte espiritual dela oscila bastante, porque o caráter dela em si já não tem essa opinião formada. Ela quando ela decide algo, você pode ver quando uma pessoa ela é decidida, quando ela vai para o reino do Senhor, meu amigo, ela pega ali e fala, não, vai bater a chuva? Não dá nada, né? A opinião dela é formada com o Senhor, ela está agarrada com o Senhor, ela vai construir isso e ela vai até o final. Então eu vejo que essa inconstância, essa mudança de opinião muito rápida, faz a gente cair nesses textos que nós somos levados a qualquer doutrina, a qualquer vento de doutrina, né? Quando a gente não tem algo formado no Senhor, uma opinião de quem é o Senhor para mim, como o Senhor é, isso impresso dentro de mim, faz eu cair talvez nesse resbalar, nesses buracos da vida. Então eu vejo assim, que a falta de opinião do homem ou da mulher gera essa inconstância, né? Essa falta de ter certeza, de construir algo, de ter atitude para ir. Porque se a gente não tiver isso, a gente vai caminhando de um cego guiando outro cego e vai indo de buraco em buraco. Então eu vejo assim que a falta de opinião, a falta de opinião em si já é uma falta de caráter, né? Você oscila, né? E isso na vida terrena vai interferir na vida espiritual, né? É o que a gente vê bastante, né? A gente que às vezes acompanha pessoas, nós mesmos, muitas das vezes já caímos nesses buracos. Então, é uma realidade, né? E nesse tempo há uma inconstância, né? Muito grande do cristão. Eu vejo assim, bastante pessoas que por não terem essa opinião formada de quem é o Senhor dentro dela, nesse tempo ela começa a ir para um lugar que ela não deveria ir, por uma atitude que ela não teve formada no Senhor. Amém? Amém. Estava pensando aqui, quando nós decidimos abordar esse tema, né? Ele vai muito ao encontro de um entendimento que eu tenho em Cristo, que eu carrego ele para a minha vida. Eu carrego um entendimento na minha vida que há um segredo em Deus. O segredo é permanecer. Então, para mim, a inconstância, a falta de constância faz com que nós nos afastemos do Senhor. Ou o que acontece? Muitas vezes nós não terminamos um processo. Pegar um exemplo. Você começa uma faculdade e aí você começa a faltar à faculdade. E isso vai fazer com que você não prossiga ou não termine a tua graduação. Por quê? Porque você foi inconstante nas aulas. Você faltou aula, você foi inconstante. Então essa, para mim, a inconstância, ela vem muito em relação aos processos. Nós temos processos. John Wesley, ele fala que a conversão, ela tira o homem do mundo. A santificação tira o mundo do homem. Então, se eu sou inconstante no Senhor, talvez eu não termine esse processo de santificação. Então, eu saio do que nós chamamos de mundo, mas entrego a minha vida ao Senhor. Eu venho para a igreja, mas eu não tenho constância
naquilo que Deus quer trabalhar na minha vida. Então eu não chego até o processo de santificação. Então por isso que a Bíblia vai dizer que daí o homem é agitado por vento de doutrina, porque ele é inconstante, ele é de ânimo doble, né? Você vai pegar ali Tiago capítulo 5, ele vai dizer assim: convertai, chorai, lamentai, né? Para quem que ele está dizendo isso? Ele está dizendo para o homem que ele diz assim: chegai-vos a Deus e Deus chegará a vós outros, né? Porque para que Deus mude essa tua maneira de constância. Porque às vezes você está na alegria da igreja, mas você não está sendo trabalhado por Deus, porque você é inconstante. Você não participa dos trabalhos que tem. E isso, uma pessoa, quando ela é assim, se você for analisar a vida dela, ela é assim em todas as áreas da vida dela. A igreja, ela só está trazendo, fundamentado na palavra, algo que a pessoa é em todas as áreas da vida dela. Amém, graça e paz. Nisso que o Everton estava falando, né, João 16, alô? Graça e paz, irmãos. Como o Everton falava, nessa permanência, né, o próprio Senhor diz em João 15, 4, ele diz que se vós permanecerdes em mim e eu em vós, dareis muito fruto. E essa inconstância, né, das pessoas, a gente pode observar muito que elas não conseguem a fundo daquilo que elas estão fazendo. Então a gente observava muito isso no tempo que a gente se reunia como igreja, que a mesma pessoa que hoje ela estava avivada, digamos assim, estava queimando na presença, parece que no outro final de semana ela estava triste, abatida, então ela não consegue permanecer no Senhor. Não é que ela não... O fogo parece que ela ficava diferente, então assim, aquela constância de permanecer em Deus fazia com que as situações externas mudassem o que ela aquilo que acontece fora abala o que ela é dentro. Então assim, por quê? Porque a permanência dela em Deus ali tá muitas vezes baseava-se num louvor, mas não na própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então as coisas de fora que estão nas suas casas hoje, algumas pessoas elas estão desesperadas, que elas querem um culto, elas querem voltar para a igreja, que algumas dizem assim: eu preciso sentir Deus, porque a permanência dela não é na pessoa do Senhor, muitas vezes é apenas num culto. Então quando ela se afasta disso, ela não consegue permanecer nele. Aí, como o pastor Evandro vinha falando para nós, sobre os entretenimentos, sobre isso. Então quando ela não está permanente em Cristo, qualquer coisa rouba ela da presença do Senhor, então ela não consegue permanecer mais. Então a gente vê isso. Então muitas pessoas, por elas não ter esse entendimento de estar em Deus, qualquer coisa está mudando ela. Então veio esse vírus, veio essa pandemia, e muitos estão muito abalados, estão sofrendo, e muitos estão esfriando, porque a permanência dela como cristão se baseava num culto, em uma igreja, e não na pessoa de Cristo. E isso fez com que agora os frutos não estão aparecendo, porque ela vivia de culto em culto, e não vivia de Cristo em Cristo, se renovando de glória em glória. Então as coisas de fora abalaram os que são dentro. E o interessante é que o pastor falou que as pessoas elas precisam sentir, né? Sentir Deus, né? Para ser inconstante, né? Eu preciso sentir a presença de Deus para ser constante. Eu preciso sentir algo de Deus, né? De orar. Eu preciso sentir algo de Deus, de eu ir buscar na palavra. Eu preciso sentir algo de Deus, de eu começar um arrepio, né? Eu preciso sentir algo para eu começar a desenvolver alguma coisa. Mas deixa eu falar uma coisa que eu entendo como sentir. Sentir, ele é algo da alma.
E a nossa alma, ela se corrompeu muito com as coisas terrenas. Então ela gosta das coisas daqui. Então tem dia que nós vamos sentir Deus, mas tem dia que nós não vamos sentir, né? Então o que eu faço? Eu faço numa situação dessa. Eu faço aquilo que Paulo diz: eu subjugo o meu corpo, a minha carne, a tua servidão. Então, eu sentindo ou não sentindo Deus, eu adoro a Ele. Eu sentindo ou não sentindo Deus, eu leio a palavra. Eu sentindo ou não sentindo Deus, eu vou orar. Então, isso também vai de uma vida disciplinada. Quando nós temos uma vida disciplinada de oração, uma vida disciplinada de meditar na palavra, uma vida disciplinada de consagração, uma vida disciplinada de relacionamento com Ele, eu vou dizer, a gente não vai só sentir Ele. Tem dia que a gente vai sentir, tem dia que a gente não vai sentir, porque a nossa alma, como eu falei, ela gosta das coisas daqui. E isso do coração dobre, ou seja, de duplo ânimo, ou de cochear em dois pensamentos, também fala em alguns textos, é isso, né? É uma guerra, é uma luta dentro de nós, é algo, né, que está disputando dentro de nós aquilo que é do Senhor, aquilo que é dele, né? Coisas, né? Preocupações, projetos, sonhos e tantas outras coisas que acabam, às vezes, disputando aquilo que Deus colocou dentro de nós, a presença dele, né? Na verdade, nós carregamos a presença dele, né? Nós somos portadores da presença dele, mas a presença dele, em alguns momentos, ela é abafada por esse duplo ânimo, ou seja, por coisas que acabam às vezes deixando nós sendo inconstante muitas vezes nos caminhos que Deus planejou para nós, né? Então, Pastor Roberto, que você concorda com isso? Tem algo que Deus tem gerado também dessa parte de constância, de ser inconstante? Como que você vê essa situação também será que é isso mesmo? Pelo que você observa, pelo que você vê? É interessante o que o pastor falou ali, porque é no dia que você não sentir ele que você não pode mudar de opinião, né? É o dia que você não sentiu, abre aspas aqui, o arrepio, que você não ouviu aquilo que ele falou dentro de você, que aquilo não borbulhou dentro de você, que você não pode mudar de opinião. A inconstância é facilidade de mudar de opinião. Então, no dia que você não sentiu nada, que você não botou, né, o louvor, né? Bota o louvor, tem gente que gosta de botar um louvor. Se eu não ouvir aquele louvor lá, eu não sinto Deus, né? Então, talvez você não ouvir aquele louvor, a tua opinião mude. Não senti Deus, não é assim. Então, a nossa facilidade de mudar de opinião é muito... A alma, né, como o pastor falou, ela grita dentro de nós e ela já cria uma série de parâmetros dentro da gente que faz, acho que até o Senhor se retira de perto de nós, porque nós limitamos o Senhor, né? Então o Senhor, quando eu vejo assim, quando o Senhor não faz a gente sentir Ele, ou a gente não sente Ele, é a hora que Ele fala: agora eu quero ver como é o seu caráter. Se você realmente você é formado, porque eu dentro de você é mil maravilha. Agora, e se eu tirar eu dentro de mim, o Espírito Santo, o que sobra? Vamos ver se você aprendeu a ser... Eu vejo assim, quando a Bíblia diz de Jó, de Noé, eles não tinham o Espírito Santo. Como que eles andavam íntegro, justo, uma opinião formada daquilo que era certo? Então, quando o Senhor, nós não sentimos Ele, o Senhor está dizendo assim, ó, viu? Vamos ver qual que é a tua opinião verdadeira sobre mim. O que você manifesta se eu não estiver dentro de você, né? Porque quando a gente está no culto, a gente está sentindo Deus, irmão do céu, você fala em mistério, você é cheio da glória, você beija, você abraça, você pede perdão, você chora, você grita, você pula. Mas e quando você não sente Deus? O que acontece? Então,
essa inconstância nossa pega bastante por dentro, né? Eu vejo se mexe bastante, bota a gente num funil ali, né? Começa a peneirar várias coisas dentro de nós. Então, eu concordo com o que o pastor fala e eu vejo assim, quando nós não sentimos Deus é quando nós não podemos mudar de opinião. Aquilo que você manifesta quando você está cheio dele, você tem que manifestar quando você não está sentindo ele também, pois é uma questão de opinião. Estava pensando aqui, né, falando sobre sentimento, e se você for para análise, nós pegamos o final do texto ali de Tiago, né, 1:8 ali, quando fala homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Mas quando você pega a análise inteira do texto, ele te leva a um entendimento de você ter a convicção que você vive com Deus, que Deus vive em você. Não é porque Jesus ele diz assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então você vê que normalmente as pessoas são inconstantes quando começa algum problema, né? Enquanto está indo tudo bem, e há uma teologia, há um ensino de fazer a pessoa ficar na alma, porque ela fica dependente de uma pessoa, né? Porque se tem uma ligação de alma com aquele lugar, com aquela pessoa, com aquela música. Então, há também muitas lideranças eclesiásticas que elas levam a pessoa a esse lugar de uma dependência de algo que está sendo promovido no ambiente, e aí ela não tem a convicção de que Deus é Deus, indiferente de eu estar sentindo ou não, indiferente de eu ter dinheiro ou não, indiferente da situação que eu estiver vivendo, Deus é Deus e eu creio nele, né? Tanto que Tiago ele começa dizendo assim, tende alegria ao passar por várias provações, porque a provação da tua fé, uma vez confirmada, gera perseverança, perseverança tem ação completa, para que vós sejais perfeitos e íntegros e em nada deficiente. Então a luta, a aflição, a provação, ela vem para revelar se você é inconstante ou não. Você foi reprovado, então você é inconstante. A provação, ela não vem para te reprovar, ela vem para te aprovar. Quando você está numa faculdade ou na escola, você não faz uma prova para você ser reprovado. Você faz para você ter a convicção que você sabe aquela matéria e você fez a prova e você passou. Então você tem convicção daquilo de lá. Então a falta de convicção em Deus, então a Bíblia diz assim, tende alegria ao passar por provação. Agora, se você não tem, ele traz um outro ponto, se você não tem sabedoria, então é no intelecto, é uma convicção, é um entendimento, é uma compreensão de que Deus está com você indiferente das lutas que você passar. Então a provação, ela vai te levando a um lugar para trabalhar naquela santidade. Você vai se tornando santo conforme você vai sendo provado, você vai sendo lapidado e você vai crescendo em Deus por causa disso. Então eu vejo que também há muito um trabalho de fazer as pessoas permanecer na alma. Porque daí você fica assim, porque se a pessoa vai pensar assim, se a pessoa tiver a convicção que Deus está com ela, ela não vai querer vir mais na igreja. Ela vai deixar de vir dizimar, ela vai deixar de ofertar, vai começar a faltar culto, porque ela tem a convicção. Não, porque quando você tem a convicção, aí que você vem. Então eu tenho que levar a pessoa a ter um relacionamento íntimo e profundo com Deus, a ponto de ela entender que ela recebeu uma palavra e ela vai na igreja para celebrar o Senhor. Porque as pessoas estão esse ensino, né, um sofisma, ele está sendo impregnado nas pessoas a viver por sentimento, para que elas dependam de um pastor e de um líder e não dependam mais do Senhor. Porque daí quando ela estiver inconstante, o pastor vai lá passar a mão. Ah, você quer que eu vá fazer uma visita? Você quer? E eu nunca ensino a pessoa a caminhar em Deus. Por que Noé construiu a arca? Porque Noé andava com Deus. Então assim, é uma questão de convicção. E por isso que ele vai dizer, se você não tem sabedoria, então peça. Que o Senhor lhe dá, ele vai dizer assim, que o Senhor lhe dá, que dá a todos liberalmente e nada impropera, e lhe será concedida. Só que daí ele fala assim, ó, peça com fé e não duvidando, porque a dúvida é semelhante ao mar, impelida pelo vento
e não suponha que tal homem vai alcançar alguma coisa do Senhor. Então você vê a pessoa inconstante, ela está arraigada no homem. Então se você está constante, você vai se firmando, você vai crescendo em Deus, porque você tem a convicção de que Deus está com você. Então quando você tem uma prova, você tem alegria naquela prova. Por quê? Porque você sabe que é Deus que permitiu você passar naquele lugar. Agora a pessoa que está no sentimento, quando ela vê uma prova, a pessoa vai dizer, não, é o diabo, né? Mas por que ele está assim? Foi o pai dele? Foi ele que pecou? Não, para que a glória de Deus se revele. Interessante também o pastor Everton falando desse apego, né? Desse ligação de alma. Quantas pessoas hoje estão hoje frustradas, né? Com líderes e colocam até a igreja, né? Ah, mas aquela igreja, mas aquele pastor, mas aquele líder. E hoje por serem dependentes, ligações de alma, dependente emocionalmente, né? De ter isso, hoje não consegue mais se relacionar com líderes. Ir na igreja mais. Mas a igreja do Senhor, ela é pura, ela é verdadeira, né? O relacionamento dessas pessoas não foi com a igreja do Senhor, essas pessoas. O relacionamento dessas pessoas foi com organizações humanistas. Porque quando nós se relacionamos com as organizações humanistas, aí sim nós se frustramos. Mas quando nós se relacionamos com o Senhor e com a igreja dele, colocando toda a nossa expectativa no Senhor, aí nós não temos decepção. Porque os homens, líderes, eles vão falhar. E mais cedo ou mais tarde, essas pessoas que têm uma dependência emocional, uma dependência almática, podemos dizer assim, elas vão ver, nossa, mas ele não é o super-homem. Mas ela não é a super-mulher. Ah, mas essa igreja tem pessoas que não são perfeitas, né? Então, hoje, assim, eu vejo que por causa de buscar o perfeito também, de buscar a perfeição nas pessoas, e dentro de uma instituição, numa igreja, as pessoas acabam se frustrando. A igreja, ela é cheia de pessoas diferentes, que vivem em unidade. Escute isso, a igreja, ela é cheia de pessoas diferentes, que vivem em unidade, né? Você veja que a boca e a mão brigando, a mão vai pegar o alimento e vai levar na boca. A boca não fica reclamando para a mão e dizendo, ô mão, por que você está me dando esse alimento? Né? Ou ela não fica dizendo, por que você pegou aquele alimento, não pegou aquele outro? Existe uma harmonia, né? Entre isso. É diferente, a mão é diferente da boca, os dedos são diferentes, né? Todo o nosso corpo é diferente, mas eles vivem numa harmonia, numa unidade. Né? Então, falta esse entendimento que eu vejo, pastor Anderson. Eu acho que esse entendimento, muitas vezes, de nós como igreja, né, do Senhor, olhar para esse lado, né? A igreja não é todos iguais, a igreja é dos diferentes. A igreja é dos diferentes. Pastor Anderson. Amém. Essa diferença, né, no corpo, quando a gente vê, quando os altares antigamente eram construídos, muitos eram feitos as igrejas também, elas eram feitas de pedras, e as pedras nem sempre eram iguais, mas eles iam encaixando uma na outra, para que elas formassem o altar ou formassem a igreja. Então, eles pegavam, as pedras não eram lapidadas, então elas pegavam as pedras, umas mais pontudas, umas mais ásperas, mas eles iam encaixando uma na outra até que se formasse algo, para que o Senhor fosse adorado. E assim eu vejo a unidade da igreja, né? Pessoas diferentes que se encaixam, uma sendo utilizada
para ajudar a outra, mas para um propósito, para que Deus venha no ambiente, para que Deus seja glorificado. E do corpo é interessante, né? Quando você vê uma pessoa, os olhos, quando ele começa a precisar de óculos, quem faz o serviço de segurar o óculos para os olhos é a orelha e os ouvidos, é o nariz, e os olhos ele só se aproveita daquilo. Então é o corpo sendo usado para que a visão seja esclarecida, seja clareada, né? Então o óculos ele fica sobre o nariz e sobre a orelha, mas quem precisa é o olho. Então é todo o corpo trabalhando para que a visão seja clareada. Então assim é a igreja, né? Nós temos que entender que muitas vezes nós vamos ser o olho, os olhos, que necessita sim, mas muitas das vezes nós vamos ser o ouvido e o nariz que vai dar um suporte para que aquele irmão que não está enxergando, ele possa enxergar. Então muitas das vezes nós vamos ser usados para que outros consigam ver coisas também. Então essa é a unidade do corpo, né? De saber que todos nós temos uma utilidade e que muitas das vezes nós vamos ter que ajudar aquela parte do corpo que não consegue. Então nós precisamos entender isso, que um depende do outro para que o corpo se movimente. Essa é a grande beleza da igreja que eu vejo, né? De todos nós com nossas diferenças, mas quando eu olho para o meu irmão eu digo, não, eu preciso dele para continuar. Eu preciso dele. Então tem umas partes do corpo que parece que não se destaca muito. Mas uma coisa que esses dias eu estava aprendendo interessante é que o dedão do pé ele dá o equilíbrio no corpo. E é uma parte que quase não aparece. Mas sem ele o corpo perde o equilíbrio. Então assim, tem muitas pessoas que às vezes elas não estão em destaque, mas elas são essenciais para que o corpo permaneça equilibrado e se movimente. Glória a Deus. Então essa é a inconstância, né? Voltando, a gente entrou nessa parte porque achei interessante a gente comentar. Para você que está em casa, talvez nos ouvindo, que não tem frequentado a igreja por um motivo, se relacionou talvez, teve uma dependência, uma ligação de alma e acabou se frustrando. Nós queríamos deixar que você, baseando nisso que o pastor Anderson falou, você talvez é o ponto de equilíbrio de um lugar, de um ambiente, e você está fazendo falta nesse lugar. Então a tua referência é Cristo, né? Nós não vamos, se nós formos buscar a perfeição no homem, nós não vamos encontrar, porque nós estamos em construção ainda, e muita coisa a gente precisa ainda desconstruir e construir conforme a palavra de Deus. Então, nosso relacionamento muitas vezes com líderes, com ligação de alma emocionalmente, faz com que nós também sejamos inconstantes na fé, de buscar a Deus, né? Isso é algo assim que nos nossos dias, se você começar a observar para os nossos dias, talvez não seja com você que está nos ouvindo, mas talvez você conheça alguém ou já passou por uma situação dessa no passado. Isso é um dos fatos também que leva à inconstância. Nós estamos falando só dessa parte aqui da inconstância no relacionamento com Deus, relacionamento com os irmãos da igreja, relacionamento com a palavra de Deus, enfim. Mas poderíamos citar tantas e outras coisas aqui sobre inconstância. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui da palavra de Deus, que já estamos falando sobre isso. Você sabe quantas pessoas começaram a ler Gênesis? Diz um estudo que o livro de Gênesis é o livro mais lido em todos os tempos. Sabia disso? Porque as pessoas começaram o plano de leitura em Gênesis e nunca terminaram. Inconstante, né? Inconstante. Então, quantas pessoas que dizem assim, hoje, vamos pegar um outro exemplo, hoje eu vou, segunda-feira agora, eu vou começar um propósito de emagrecer. Começa, e aí perde 200 gramas, 300 gramas, não vou. Quer perder todos os 5 quilos, 10 quilos numa vez só. Celebre pelas 200 gramas que perdeu.
celebre pelas 500 gramas que perdeu. E esses fatos de também não ver o resultado leva à inconstância, que é um resultado rápido e acaba não sendo constante naquilo que se propôs a fazer. Interessante, só pegar um ganchinho aqui do pastor Anderson, que ele falou do corpo, né, dos órgãos. Você já pensou se o coração fosse inconstante? Já pensou se, né, tem órgãos vitais nossos que não tem como ele ser inconstante, ele tem que ser constante, tem que, o rim, né, o coração, e são órgãos que não aparecem, né, então tem pessoas que o Senhor chamou que tem que ser constante, não tem como você mais voltar para trás, não tem como desalinhar mais nada, né, você está ali, você é um fundamento, você é algo precioso para o Senhor e você tem que estar constante nisso. E do que o pastor estava falando aqui é interessante também, porque a falta de determinação, né, e de celebração também pelo pouco ganho, né. Às vezes a gente começa a ser ingrato pelo Senhor, eu quero pregar a palavra do Senhor, mas você quer ler a Bíblia toda na semana. Você não leu nem o primeiro capítulo ainda direito. Celebre pelo primeiro capítulo, não queira, né, atravessar, colocar o carro na frente dos boi, que não dá certo. É devagarzinho, a gente tem que aprender a ter paciência, a se desenvolver no Senhor. A gente quer tudo muito rápido, muito para ontem, e eu tenho aprendido que é tudo no seu tempo, no seu modo, né? Se eu começar a fazer analogia da minha vida, o que eu vivi, eu falo, meu Senhor, agora eu vou devagar, não vou ter pressa não, que o importante é você ser devagar, mas você ter a pisada forte do que você querer ser rápido e não marcar nada em ninguém, né? Então é melhor ter esse passo, ter esse ritmo, que nem o pastor gosta de correr, né? Ele sabe bem a questão da corrida, é melhor você manter um ritmo ali, você ser constante naquilo, do que você ir lá e vincar e cresce e não desenvolve. Então, fica aí esse comentário. Eu não posso correr não, irmãos. Eu corro porque tem que tirar o corpo porque correr, irmão, vai mexendo com toda a estrutura do corpo, mas faz parte. Pastor Everton. Tava ouvindo o pastor falar ali, né, sobre iniciam Gênesis e param, né? E dentro dessa constância, né, e nós olhando ainda em Tiago e naquilo que nós estamos construindo e desenvolvendo aqui, quando a gente entende que nós não podemos ser firmados em homens, embora nós precisamos caminhar com homens, né, na desenvoltura, no caminhar, no proceder da igreja, se nós não somos firmados em homens, nós somos firmados em quê? A base para nós ser firmados é a palavra, né? A Bíblia diz que Cristo, né, ele é o verbo, né? E as pessoas, elas vivem, e eu estava pensando aqui, até vou compartilhar um outro texto aqui, elas vivem de cultos, né? Ela vem no culto, ouve uma palavra e volta para casa. E ela muitas das vezes, né, ou eu sou ruim de memória, né, mas eu não vejo ninguém anotando o que está sendo falado no texto. São poucas as pessoas que anotam aquilo que foi falado, para que você vá para a tua casa, medite naquela palavra e você vê se aquela palavra ela está te direcionando. Porque para mim, quando eu me converti, né, faz 11 anos, uma coisa que eu procurava não faltar era estudo bíblico. É ir para a escola bíblica e aprender a Bíblia, né? Então eu peguei amor pela palavra, né? E sempre fui caminhando em cima dessa palavra, e dentro disso, quando alguém vai lá e ministra um culto, quando alguém libera uma palavra do culto, ele ativa uma outra palavra que já está dentro de você, né? Provérbios 7 vai dizer,
Pega a palavra do Senhor, ata ela nas mãos e escreve na tábua do teu coração, tenha ela como a menina dos teus olhos e vive. Então, se alguém liberou uma palavra, se eu não tenho umas palavras dentro de mim que conecte com aquilo que está sendo falado, eu fico perdido. E muitas vezes a pessoa vem para o culto, você vem para o culto e volta para casa e vai dizer assim, pô, essa palavra não falou comigo. Não é que ela não falou com você, é que você não tem uma palavra para corresponder àquela palavra que foi liberada. E isso te torna inconstante, porque daí você vem num culto, hoje prega um, amanhã você vem no culto, pregou outro. E você vai tentando viver naquilo sem você gerar aquilo dentro de você. Né? É a mesma coisa que você olhar um alimento e não se alimentar. Eu olho a comida e falo, nossa, que comida bonita, que comida gostosa, cara. Deve ser boa. Mas eu não como. O que te mantém forte? Né? É você se alimentar todo dia. Né? A gente vai lá, vai consagrar, você vai jejuar, tudo bem. Mas todo dia você vai lá, come um arroz, come um feijão. Por quê? Para você se manter firme, se manter constante. E nós não fazemos isso com a palavra. A maioria dos cristãos não lê a Bíblia, ele vive de culto. Então, se você vive de culto, você vai ser inconstante, me desculpe falar isso. Por quê? Porque o culto, ele é para despertar algo em você, para que você possa viver isso. Então você precisa, se você quer se firmar em Deus, e agora se você quer ser firmado apenas em homem, aí você só vai para a igreja. Aí você fica na dependência daquele homem, do que ele falar. Chega ao ponto de muitas vezes o homem dizer que carro que você tem que comprar, a cor que você tem que comprar, a roupa que você tem que vestir, a roupa que você pode vestir, a roupa que você não pode vestir. Não, essa roupa você não pode vestir porque não é de Deus. E você não veste. Ah não, você não pode comer isso, você não pode fazer aquilo. E você fica tão na dependência do homem que você nunca vai para a palavra. A Bíblia diz que havia um povo que eram os bereanos, e chama eles dos mais excelentes, porque Paulo pregava, e eles analisavam pela palavra se era aquilo. Eles estavam vendo os caras pregar, Paulo, sei lá, Pedro, João, imagina eles pregando, e falaram, espera aí que eu vou ver se isso é verdade que você está falando. Eles iam analisar, e eles não tinham uma Bíblia completa igual nós temos. Eles tinham os pergaminhos, eles tinham talvez a Torá, mas eles iam ver se aquilo era coerente com aquilo que eles entendiam em Deus. Então as pessoas são inconstantes, porque elas não são firmadas na palavra. Eu estava lendo um texto que em Salmos 78, a partir do verso 5, diz assim, ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que os transmitissem aos seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantarão e por sua vez os referissem aos seus antepassados, para que pusesse em Deus a sua confiança, e não esquecesse dos seus feitos de Deus, mas lhe obedecesse os mandamentos, e que não fosse como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Então eles tinham que, a Bíblia diz assim, foi estabelecido um testemunho em Jacó, instituído uma lei, para que eles ensinassem os filhos deles, para que os filhos desses fossem sábios na palavra, a fim de ensinar a nova geração que nem nasceu, a ser firmada em Deus, não nos pais, mas na palavra que os pais entenderam e receberam de Deus, para quê? Para que a geração colocasse a sua confiança em Deus e não esquecesse os seus feitos e permanecessem nos mandamentos, a fim de não serem rebeldes e inconstantes, aonde o seu espírito não foi fiel a Deus. Então a inconstância mostra uma infidelidade a Deus. Porque se eu creio que Deus é Deus e que a palavra dele é o norte para a minha vida, eu não posso viver inconstante.
Porque quando eu vivo inconstante com aquilo que é a palavra, ou naquilo que Deus direcionou para mim, eu tô sendo infiel ao Senhor. É isso que o Salmo está falando. Então, por que nós precisamos ser constantes e firmados? Para nós dar destino para uma outra geração. Então, indiferente de luta, indiferente de prova, você tem que ser firmado na palavra. Por isso que o Salmo 119, 105 vai dizer, ele é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Quer dizer o quê? Eu vou continuar caminhando e eu não vou caminhar em trevas. E está dizendo, eu vou caminhar na palavra do Senhor. Né? Fica um desafio para você que está assistindo. Né? Aproveita a quarentena e estuda o Salmo 119. Porque ele vai dizer, Senhor, eu obedeci e me firmei na tua palavra para eu não pecar contra ti. Senhor, eu permaneci irrepreensível nos teus mandamentos para eu não desviar do meu caminho. Pega o Salmo 119, que é o maiorzinho, né? Pega ele e estuda verso por verso, ou a coerência, a continuidade do verso onde ele fecha, estuda ele, medita nele, para quê? Para você ser firmado na palavra. E quando alguém liberar algo, você vai dizer, não, isso testificou. Né? Quando a gente fala, pô, isso me pegou por dentro, por quê? Porque eu tinha uma palavra aqui, e essa palavra que foi liberada, ela me pegou por dentro naquilo que eu já tinha. E ela ativou algo em mim, e pode ver que às vezes você está num culto, né? Você que medita na palavra, quando o pregador ele libera uma palavra, parece que ele ativa alguma coisa dentro de você, fala, cara, hoje eu entendi aquele versículo, hoje completou, e aí você caminha numa nova medida. Por quê? Porque está sendo constante naquilo que está recebendo. Agora, se você é inconstante, irmão, você fica na dependência do homem, você volta para trás, e a Bíblia está dizendo que você é infiel a Deus. É isso que a Bíblia está dizendo, você é infiel. Talvez por isso que o provérbio diz lá, infiéis, convertei-vos ao Senhor, vós que sois de ânimo dobre. Amém, irmãos? Então, nós vamos encerrar agora, e eu queria deixar 3 perguntas para você fazer para o Senhor depois, no momento que você for orar. E a pergunta que você vai fazer para o Senhor é, por que, Senhor, eu sou inconstante? Segunda pergunta que você vai fazer é, como eu me tornei inconstante? Como? Aonde que eu errei? Aonde que eu estou errando? E a terceira é, Senhor, me ajuda a sair desse lugar, porque eu quero ter experiências com o Senhor. Paulo ele fala um texto em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, que é muito interessante, que diz assim, portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes. Algumas versões diz, constantes e abundantes. Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Olha que palavra poderosa, irmãos. 1 Coríntios 15, 58. Firmes e fortes, ou seja, constantes e abundantes. Então essa é a palavra que eu quero deixar aí no final desse vídeo para você. E comente aí embaixo, né, dá sua opinião. E a gente está aqui também, não só para estar falando desse tema, mas também para estar te ajudando no que for preciso. Pode nos chamar, que a gente está aí para ajudar você a sair desse lugar de inconstante e se tornar constante. Porque nós também passamos por isso. Não somos perfeitos, também passamos. Então nós estamos aqui também para ajudar você. Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, e que você seja constante e abundante em todos os caminhos do Senhor. Amém.